É uma empresa mineira, né, sediada em Belo Horizonte. Aham. É uma empresa que já está no mercado há mais de 45 anos, Sim. presente em quase todos os estados do Brasil, em mais de 120 filiais aí espalhadas nessas unidades. Aham. Aqui no Vale nós temos três centrais aqui na região. É uma empresa que produz concreto e agora também argamassa estabilizada nos últimos, desde 2016, né, Aham. até agora. Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast, diretamente da Construvale. E a gente está aqui com o pessoal da Supermix. Estou com o Alisson Schiavinato e o Ricardo Tans. Fala Ricardo, fala Alisson, Fala, tudo bom? Lúcio. Obrigado bem, pelo Lúcio? convite aí. Imagina, que isso. O Alisson acabou de dar uma palestra ali. E como é que... Você é daqui de São José? Não, né? Não, eu fico sediado em Belo Horizonte, né, que é a matriz da Supermix, fica em Belo Horizonte. E hoje eu vim aqui para oferecer essa palestra de argamassa estabilizada, Aham. e conhecer a feira aqui, a região, junto com o Ricardo, a nossa turma comercial e operacional aqui da região do Vale. Sim, Belo Horizonte tem muitas construtoras, né? Também. A MRV de lá, muita gente Algumas de Belo presentes Horizonte. aqui também. Isso, a Arbore, né? A Arbore teve aqui também, o pessoal nasceu em Belo Horizonte e aí ganhou o Brasil aí. Todo. Beleza. Conta um pouco sobre a história da Supermix, como é que a empresa se deu, nasceu e cresceu. A Supermix é uma empresa mineira, né, sediada em Belo Horizonte. Aham. É uma empresa que já está no mercado há mais de 45 anos, Sim. presente em quase todos os estados do Brasil, em mais de 120 filiais aí espalhadas nessas unidades. Aham. Aqui no Vale nós temos três centrais aqui na região. É uma empresa que produz concreto e agora também argamassa estabilizada nos últimos, desde 2016, né, Aham. até agora. Beleza. Agora eu vou perguntar aqui pro Ricardo. Ricardo, que tipos de concreto a Supermix fornece no mercado? A Supermix, Começando concreto, depois a gente vai para argamassas, que é um produto mais novo agora. Correto. A Supermix ela fornece todos os tipos de concreto para todos os tipos de obra, né? A gente Aham. está presente em todos os tipos de obra, infraestrutura, obras residenciais, pavimento de concreto. Então a gente tem todo um portfólio aí, concretos autodensáveis, concretos Para parede de concreto, para então a gente- piscina, reservatório, Já enfim, com impermeabilização ali. impermeabilização, Antes, exatamente. pavimento Aditivo, né? rígido, né, que é o PUC, que é uma realidade hoje também no Brasil, tem crescido bastante. Sim. São vários tipos aí que a Supermix tem capacidade técnica e operacional para atender os nossos clientes, independente do tamanho Aham. do empreendimento. Você disse que tem 3 unidades aqui na região. Onde é que são essas unidades? Isso, nós temos uma unidade localizada em São José dos Campos, Aham. uma em Jacareí e outra em Pindamonhangaba. E a gente acaba atendendo toda a região do Vale do Paraíba, né? Desde Guararema até Guaratinguetá, a gente tem essa capacidade logística de atender a região. Sim. E hoje a palestra lá foi em qual foco? Foi com foco na argamassa estabilizada, né, que é um produto mais recente nosso, no nosso portfólio. Aham. E nessa oportunidade a gente pôde falar um pouquinho dos benefícios de logística, da qualidade do produto e o comparativo com os sistemas tradicionais. Sim, a argamassa estabilizada, para quem não conhece, seria para substituir a argamassa mesmo de reboco da obra e outras argamassas utilizadas na obra ali. Isso, correto, Lúcio. O que nós temos hoje como sistema tradicional, vamos dizer Aham. assim, é um sistema virado em obra. Sim. Né, que é um sistema muito braçal, onde se precisa estocar os materiais, seja a areia, seja o cimento, Aham. necessita muita mão de obra para esse transporte e esse manuseio desse produto, onde tem muito desperdício, pouca rigorosidade no controle de produção e muito custo indireto que às vezes não é mensurado pela obra, né, como energia elétrica,
aluguel de equipamentos. Sim. O próprio espaço físico hoje é um problema nos canteiros urbanos. Muito. Né? As obras estão cada vez com terrenos mais apertados, então não existe espaço físico para essa logística de se virar em obra. Então a argamassa estabilizada acaba sendo um produto alternativo, industrializado, que agrega bastante valor e dá velocidade para a construção. Sim, o pessoal, só para fazer um briefing aqui sobre a logística, né, e volume. Qual que é o volume que uma construtora de grande porte consome dia de argamassa? Olha, a gente pode dizer que num prédio comercial, né, esse volume ele é comparado com o volume de concreto. Então, geralmente, se consome de argamassa entre 30% a 40% do volume de concreto do empreendimento. Sim. Em habitações mais populares, esse número pode ser até 1 para 1. Então, o que se consome de concreto, se consome de argamassa. Falando todos os tipos de argamassa, seja para revestimento interno, externo, para levante de parede e também para contrapiso. Sim. Aí, vou fazer a pergunta para o Ricardo aqui. Eu estava pensando assim num volume diário de consumo, para a gente mensurar o quanto de caminhão de areia o cara precisaria, o quanto saco de cimento na obra ele precisaria e a mão de obra para ele virar todo esse material em obra. Vai ser uma obra de grande porte. Quanto que vocês entregam de argamassa por dia? A gente pode entregar desde 1 metro cúbico, meio metro cúbico, até tem clientes que consomem diariamente 16, 24, 32 metros cúbicos por dia. Vai depender do ritmo da obra. No único empreendimento. No único empreendimento. Você já imaginou 32 metros cúbicos? Como é que o cara vai entregar 3 caminhões de areia na obra e o cara vai consumir os 3 caminhões de areia, né? Ter espaço bater físico, tudo isso ter toda essa logística interna dentro da obra. Utilizar toda essa argamassa, né? Exatamente. Impossível. Eu acho que isso viabiliza muita coisa na obra. Né? Sem dúvida. É uma solução que facilita muito logisticamente falando e produtivamente falando. Né? Isso, tecnicamente também, né, Alisson? É um produto muito mais com garantias de homogeneização, um padrão técnico muito mais rico do que a gente deixar que a mão de obra da obra faça todo esse manuseio, né? O grande diferencial da argamassa estabilizada frente aos tradicionais, como você mesmo comentou, né, Lúcio? Imagina uma obra, 32 metros cúbicos, a gestão e a produção. Né? Um pedreiro chega na obra às 7 horas da manhã, quando que ele vai receber essa argamassa para ele fazer a primeira aplicação na parede? Né? Olha quanto de tempo improdutivo que se tem. Com a argamassa estabilizada, ela tem um prazo de utilização, que esse prazo ele pode ser de até 36 horas. Então, essa argamassa ela pode ser usada desde que a gente entregue, né, e pode ser usada até no período de 36. Então, isso dá uma produtividade e um ganho logístico muito grande para a obra, onde o pedreiro, desde o primeiro horário de trabalho dele, ele já está com a massa já disponível para aplicação. Certo. Então, o ganho de produtividade é muito grande comparado com os sistemas tradicionais. Ok. E como é que funciona? Você tem que ter um traço, depende do que o cliente for aplicar esse material, para saber se ele vai ter uma cura mais lenta ou uma cura mais rápida, a aplicação dele vai ser mais rápida. Como é que funciona? Os produtos eles são distintos por aplicação, né? Então a gente pode ter uma argamassa de contrapiso, uma argamassa de assentamento ou uma argamassa de revestimento, né? O Ricardo acho que pode detalhar um pouco da logística e da entrega, como que é feita com os caminhões e a logística dessa entrega da argamassa. A gente tem frota exclusiva, né, separado do concreto, a gente tem uma frota exclusiva para fornecimento de argamassa. Como o Alisson falou, a gente tem tipos de argamassa. Então, para cada argamassa, a gente tem uma dosagem específica. Né? Vai depender da necessidade do cliente. Né? Então, a gente faz todo o processo de carregamento na usina, né? Uma central dosadora, e aí a gente faz esse transporte com essa frota exclusiva e deixa o produto pronto lá na obra para o cliente aplicar. E o legal dessa estabilização é que a gente pode entregar para o cliente na parte da tarde, deixá-la estabilizada, para ele já ter 7 horas da manhã o produto pronto na obra para iniciar as atividades. Isso ajuda, né? Porque senão o motorista do caminhão, para ele chegar na obra às 7 e
abastecer na usina, né? Não ia dar certo essa logística, né? Isso. E um ponto importante também é que a entrega da argamassa é feita em reservatórios com volume conhecido, geralmente volume de 1 metro cúbico ou 1.000 litros. Então Pra isso medição, garante, né? o volume Mais uma entregue, garantia, né? né? Igual você comentou, uma obra que usina esse tanto de volume, será que ele recebendo a areia e o cimento, ele consegue controlar o volume de material que ele produziu ou o volume Bem de difícil, desperdício né? que ele teve? É muito difícil. Com a argamassa ele sabe o volume exato que ele tá recebendo. E também a disponível. própria mistura ali, né? Quantidade de cimento, Sem de dúvida. cal ali para fazer a pega, se for necessário. Justamente. Agora eu fiquei curioso. Você falou que faz o contrapiso também com argamassa. Ele já é similar àquela farofa que o pessoal faz no contrapiso? É, Mais sequinha, mais... A farofa é uma alternativa, né, um processo de contrapiso, mas que a gente enxerga como um processo ultrapassado, né, um processo arcaico. Então a gente tem outras soluções com muitas garantias, com muito mais produtividade, argamassas que a gente consegue bombear até a laje, Nível, como se fosse uma execução de uma concretagem, né, de concreto convencional numa laje. Então isso acaba nos dando muita agilidade, a produtividade da obra, a capacidade da mão de obra de executar um pavimento inteiro é muito mais rápido do que nesse processo de argamassa de farofa. Sim, esse case que você está contando seria do autoadensável do contrapiso ou não? Seria a argamassa Também. estabilizada? Existe argamassa, são duas coisas são diferentes? Dois produtos distintos, né? Como o Ricardo estava dizendo, o sistema de contrapiso farofa Sim. é um sistema muito improdutivo, né? Sim. Com custo muito elevado na sua execução. Então existem soluções de uma argamassa plástica, que ela pode ser bombeada, né? E também a argamassa autonivelante, onde existem empresas também especializadas para fazer a aplicação, utilizando o nosso produto, que dá altos ganhos de produtividade e muito rendimento para o empreendimento, com garantias também de aderência e de acabamento. Sim. Exatamente. Agora depois tem que fazer um corte aqui que eu perdi o time, hein? Beleza. Então, nós falamos do Tô na concreto, cola, a hora que você estava argamassa. falando eu tinha que estar colando, entendeu? Não, vamos lá. E sobre prazo, a pessoa utilizando uma argamassa estabilizada, imagina a celeridade que ele pode ter na obra ali. Isso vai reduzir um prazo, por exemplo, de você fazer uma fachada de um prédio, rebocar essa fachada. Sem dúvida, sem dúvida. A argamassa chegando pronta, o ganho de produtividade pode chegar a 10% a 20% no empreendimento somente na mão de obra, sem se falar nos ganhos de material e na economia do desperdício também, indireto, no custo indireto nesse sentido. Se for pensar nessa logística, né, que você deixa a argamassa no fim do dia lá e de manhã ele vai utilizar, né, comparado ao sistema convencional, e o cara vai chegar às 7 horas da manhã, Exatamente. encher a betoneira, colocar o cimento, bater, jogar ali numa jerica, depois subir essa argamassa até onde ele vai contabilizar utilizar 9h30, 10 horas da manhã, ele iniciando as atividades. as atividades, né? Então um ganho relativamente Muito grande. né? Excelente, muito bom mesmo. E assim, quais são os usos da argamassa? Passando item a item. Vocês falaram aí de fachada, contrapiso, assentamento, né? Pode ser projetada também, é um ponto importante. Assentamento que você disse seria assentamento de blocos, né? Levante de parede. Sim. De vedação, né? Assentamento estrutural em alguns casos também, né? Alvenaria estrutural. E também a projeção, que é um sistema bastante interessante, que é fazer a projeção, em vez de ser manual, com equipamentos de projeção mecânica, que aumenta ainda mais a produtividade e a qualidade do acabamento. Sim. E é comum utilizar projeção para fazer acabamento de fachada? Eu vejo projeção quando o pessoal está fazendo uma cortina e Mais projetando concreto, numa né? parede ali, num Concreto solo, projetado, né? né? Coloca uma tela. Isso. É comum o pessoal usar para fazer um acabamento Está também? sendo cada vez mais usado, né? Como a gente vê a construção como um todo, o déficit de mão de obra e principalmente o custo elevado dessa mão de obra tem buscado as construtoras cada vez mais na cadeia da industrialização.
né? Então, o primeiro passo é um produto que já chegue pronto, né? Que não tenha esse trabalho na sua produção. E o segundo passo, pensando na aplicação. Então, a argamassa projetada, apesar que percentualmente ainda é pouco utilizada, mas tem crescido bastante nacionalmente esse tipo de aplicação. Você comentando agora, e pela lógica, eu vejo com bons olhos. Por quê? Se você for pensar que quando o cara vai projetar essa massa na parede, ele vai pegar na caixa ali, cada colherzada ali, imagina no final do dia chapar essa massa para depois esticar ela ali. Então a produtividade, né, aumenta muito. De uma projeção e a qualidade realmente, né? Justamente. E como é que são os prazos de entrega, os contratos que vocês fazem com as construtoras? Como é que funciona isso? Os contratos são normais, igual como se fosse fechar uma obra só para a parte de concreto. Tem uma diferença em questão de programação. Normalmente tem programação de concreto, pessoal, 7 horas da manhã, bomba e concreto na obra. A argamassa não tem esse tipo de programação. O que a gente faz é não deixar o cliente sem o produto. Né? Por isso que a gente tem até uma logística, a gente calcula junto com a obra a quantidade do volume que a obra usa por dia e a gente calcula 1,5 vezes a quantidade de caixas de armazenamento que a gente deixa na obra. Para o cliente não se preocupar em pedir aquele produto. Né? Exatamente. É como se fosse sempre uma reposição que a gente faz para todos os clientes diariamente para não faltar produto. Né? E assim, corre o risco desse produto secar dentro dessa caixa? Como é que funciona essa estabilizada aí e tal? Que a logística... Pra gente, eu também entender e quem está assistindo também. Sua pergunta é muito interessante. Na entrega da argamassa estabilizada, vai um lacre e cada lacre tem uma cor diferente. Então, o que acontece? O produto que é entregue na segunda-feira, né, ele pode ser usado na segunda e na terça, e ele vai ter uma determinada cor. Na quarta-feira, essa cor vai ser diferente. Então, o lacre vai no caminhão? O lacre vai junto com o caminhão e é colocado junto nessas caixas. Entendi. Né? Tem o lacre da bica, né? Sim. Que lacra o caminhão. E tem o lacre da caixa. De identificação, Entendi. Que são cores distintas. Então, o construtor, o pedreiro, lá no seu dia a dia, existe um mural, um quadro com essas cores e dias. Então, o pedreiro, o construtor, ele vai saber se aquela argamassa está apta para usar naquele dia. Sim. Então, é bastante interessante, bastante bacana. E isso auxilia na gestão do estoque, como o Ricardo falou. A argamassa, ela não é uma preocupação para o construtor. O estoque não pode ser uma preocupação. Exatamente. Né? A gente garante que todo dia aquele pedreiro vai ter disponível ali o material. Isso. Ricardo, e assim, você vê no mercado alguma perda desse material? Ou assim, tudo que é entregue é consumido 100%? Ou chegou o fim do dia ou chegou um fim de semana, sobrou alguma coisa? Se tem alguma estratégia para não deixar isso na caixa? Como é que funciona essa logística? Assim, perda que a gente pode identificar é caso realmente o dimensionamento da quantidade utilizada no dia não seja feita de forma adequada. Né? Então, como a argamassa ela é pronta para uso, ela já tem toda uma homogeneização, uma garantia, uma quantidade, né, que a gente consegue dimensionar, ela minimiza muito qualquer tipo de perda. Claro, por exemplo, ter perdas na obra de locomoção, deslocamento, pode ser que aconteça, mas ela minimiza muito comparado a um processo convencional. Que o pessoal até faz mesmo na aplicação, né? Quando o pessoal vai rebocar uma parede, parte dúvida. Ali a hora que ele está é o cuidado que o pessoal tem que ter para fazer o processo. Sim. E isso, não me lembro, há alguns anos atrás, dessa argamassa estabilizada. É uma coisa mais nova. Desde quando existe esse... No Brasil, esse sistema ele começou lá na década de 90, né? Até depois, tempo já, hein? 90. Sim, depois entrou um pouquinho em desuso, né? E agora retomou com mais intensidade a partir dos anos 2010 à frente. Sim. Né? Startou mais fortemente no sul do Brasil, mas hoje já é difundido aí de uma forma nacional. E é importante dizer também, Lúcio, que essa argamassa está sendo normatizada. Né? Muito importante. Isso é muito importante. A ABAI, que é a Associação Brasileira das Argamassas Industrializadas,
está trabalhando fortemente junto à BNT para se Padronizar, normatizar né? e se padronizar. Um primeiro avanço muito importante foi a inclusão desse tipo de argamassa já nas normas de ensaio. Aham. Né? Porque antes, as normas de arrancamento, as normas de ensaios propriamente dito Sim. para as argamassas não contemplava argamassa estabilizada. Seria argamassa de assentamento Argamassa de piso, né? de piso, ou só contemplava as argamassas industrializadas. Entendi. Então houve uma revisão recente dessas normativas e a argamassa estabilizada foi incluída nessa normativa de ensaio. Então hoje, todos os ensaios para revestimento de fachada, assentamento, seja arrancamento superficial, arrancamento de substrato, também é válido para argamassa estabilizada. Sim. E agora também, brevemente, nós teremos uma norma de produção dessa argamassa estabilizada, aonde vai ajudar muito o cliente também a garantir Isso a vai qualidade trazendo do a produto. segurança ali, né? Trazer Do mais traço, segurança de tudo, também, né? Que você está utilizando na obra. E falando, certeza. e Lúcio, até comentando um pouquinho da nossa região aqui, a Supermix tem empreendimentos que fornecemos argamassa com 8 anos, fachada com 8 anos, que já está pronta, né? E Utilização, né? desde 2016 a gente já fornece aqui na região e as nossas 3 centrais aqui da região são aptas a carregar argamassa. Sim. A gente tem frota exclusiva para as 3 centrais, então cada vez mais dando opções para os nossos clientes, né? Em parceria, temos muitos clientes em parceria com a Convap aqui também. Aham. Então é uma satisfação imensa e a gente está cada vez mais disseminando esse fornecimento, essas novas soluções para os nossos clientes. Maravilha. Aqui na Convap deve ser grandes clientes mesmo, né? Grandes players estão na Convap. Aqui na feira presente também é bom até a gente rever todo mundo, né? Conversar, fazer um network ali muito bacana. Mas você estava falando que tem uma frota exclusiva para atender o setor de argamassa. Eu imagino que foi mudando a logística que vocês deveriam entregar concreto já batido ali e teve que fazer um investimento ali, comprar uma série de outros caminhões para poder atender essa demanda. E a logística deve ser uma loucura, né? Porque a fila ali no abastecimento da usina não Isso é deve ser bastante- pequena, né? exatamente, Deve ser uma bastante coisa... interessante. Exatamente. Que hora que o pessoal começa a carregar? Agora é uma pergunta de prova, hein? Porque chega cedo na obra, né? Mas o ponto da concreto, né? logística é importante porque a argamassa ela acaba não concorrendo com o concreto. né? Aham. Porque a argamassa ela é carregada nos intervalos do concreto. Ah, entendi. Né? Como ela pode ser estabilizada por 36 horas, não obrigatoriamente a gente precisa entregar a argamassa no começo do dia, diferente do concreto. Aham. Então, o começo do dia, ele sempre começa com o concreto, onde a gente Sim. precisa abastecer as nossas bombas, e no intervalo dessas produções é carregada a argamassa. Imagina. E as nossas centrais, elas são preparadas, porque você pode pensar, pô, a argamassa vai ter brita no meio, né? É Aham. carregado no mesmo lugar. Então, os nossos equipamentos, eles são dotados de sistema de limpeza, Aham. né? Alguns lugares que têm maior demanda, existem centrais exclusivas de argamassa, Da que argamassa. só produz argamassa, Sim. né? Então, além do caminhão ser exclusivo, Tinha nem pensado nisso. existem mas... algumas centrais que a a brita central ali, é né? exclusiva. É isso. Então, existe todo um Processo preparo, de um lavagem. processo de lavagem, mas é interessante que a argamassa ela não concorre com o carregamento, ela é carregada nos intervalos do concreto. Que bom, né? Porque eu fiz Sim. 2 perguntas em uma aqui, né? Eu falei da fila, da logística dos caminhões e também que horas que o caminhão começa, Verdade. principalmente de concreto, né? O cara vai concretar a laje 7 horas da manhã, Começa a ser. para a Começa a bomba entrar em lá, conflito, o caminhão lá. É verdade. O motorista do caminhão deve chegar 4 horas da manhã na usina. Não, mas a Supermix a gente tem um processo automatizado muito Sim. forte, então a gente acaba tendo uma agilidade muito boa de carregamento, isso ajuda também, Sim. mas o que eu comentei da gente calcular a quantidade de caixa de armazenamento para o Sim. consumo diário, é até para realmente a gente não ter esse tipo de problema na hora do carregamento. Ah, não tem argamassa na obra, precisa travar o concreto para carregar a argamassa, então não tem essa necessidade. A gente calcula a quantidade que o cliente utiliza no dia e deixa uma quantidade de caixa a mais para a gente sempre estar abastecendo o cliente e ele nunca
ter falta desse produto. Eu estava pensando nisso, porque assim, ele tem uma argamassa que já está em uso ali, que é uma mais antiga. Então você deve ter uma caixa reserva para quando chegar a nova, você colocar na nova. Então ele gasta primeiro a mais antiga, que já está vencendo, né? Exatamente. Com prazo já menor, para depois ele começar a usar a nova. Exatamente. Né? Isso. Beleza. Mesmo. Maravilha, gratidão pela participação. Obrigado aqui. pelo convite. Nós que Manza agradecemos Cast, a oportunidade de poder Convapcast. conversar um pouquinho de um produto novo, né? É relativamente novo no mercado nacional. Né? É importante divulgar novas tecnologias, pensando principalmente na produtividade. Né? Sim. Então faz parte aí nós como produtores divulgar cada vez mais a solução e a gente agradece grandemente aqui a oportunidade de poder participar da feira e conversar com o público aqui do podcast. A gente se sente muito honrado com a participação. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Lúcio. Alisson. Obrigado por você vir lá também de Minas Gerais para dar uma palestra aqui para o pessoal. Agradecemos essa feira maravilhosa aqui. Estamos sempre à disposição e um convite para as construtoras que ainda não conhecem o nosso produto, o nosso processo. A gente tem uma demonstração que a gente pode fazer na obra para mostrar o produto como funciona de forma gratuita. E aí o empreiteiro, os engenheiros, os proprietários, as construtoras estarem sabendo como que funciona e a gente conseguir novos contratos também. O Ricardo até me lembrou de uma coisa que eu estava me esquecendo. Quem quiser conhecer a Supermix, contratar a Supermix, como é que eles entram em contato com vocês? Nós temos nossas redes, né? Instagram, nosso site. Estamos com o nosso stand aqui também, né? Fica o convite para as visitas. Passada lá, nosso time comercial está todo lá, esperando por todos vocês. Beleza. Obrigado, Alisson. Obrigado, Ricardo. Valeu, pessoal. Mais um ManzaCast, a Convapcast. Até a próxima. Um abraço.